Olá pessoal, vamos estudar agora o capítulo 2, do título 1 da parte especial do Código Penal. Vamos estudar as lesões corporais, ok? São 2 vídeos. Primeiro vídeo, objetividade jurídica, proteção da integridade física e da saúde humana, Nesse sentido, o crime ele pode ser conceituado como o dano à normalidade funcional do corpo humano. Engloba-se aí tanto o dano anatômico, físico ou mental. Lembrando, é integridade física e saúde. As lesões corporais descritas nesse artigo, em relação ao elemento subjetivo, elas poderão ser cometidas dolosamente ou culposamente, ok? A culpa está prevista na lei, no Código Penal. Quanto à gravidade das lesões, as lesões podem ser graves, gravíssimas e leves, Temos ainda as gravíssimas que são seguidas de morte também. Sujeito ativo, comum, qualquer pessoa. Sujeito passivo, também qualquer pessoa, lembrando-se que não se pune a autolesão, certo? Outra coisa também é que existem algumas atividades que são permitidas, algumas lesões que são permitidas. Então, cirurgias e também nos eventos esportivos, ok? O crime de lesão corporal, ele exige representação criminal da vítima, ou do seu representante legal, ok? Um exemplo, por exemplo, são aqueles casos em que o adolescente faz uma tatuagem, chega em casa, a mãe não gosta, e isso é crime de lesão corporal. A mãe tem que representar para que ocorra a ação penal, ok? E é uma lesão corporal leve. Tipo objetivo, ofender, Ofender significa o quê? Machucar, ferir, lesionar, É isso que significa o ofender, No caso, ferir o quê? A integridade física ou a saúde. Muito importante isso, lembrar que a saúde também faz parte do tipo objetivo. E essa lesão ela vai ser constatada por meio de um exame de corpo de delito. Então, o delegado ele requisita ao IML que seja feito um laudo constatando se houve esses danos anatômicos, Esses danos anatômicos podem ser fraturas, pode ser luxação, equimose, Mas também pode ser danos fisiológicos, como vômitos, desmaios, Lembrando-se que a integridade física e a saúde, Tudo constatado por laudo médico, ok? Muito bem. A necessidade de dor ou de sangue para você falar que existe uma lesão corporal? Não. Por quê? Porque a razão do tipo penal. O tipo penal não exige isso, Corte de cabelo ou de barba praticado contra a vontade da vítima é lesão corporal? Desde que significante, Sim. Se não, não. E o crime, ele... Então, vimos com relação ao elemento subjetivo e vimos algumas circunstâncias, Consuma-se o crime, com a ofensa à integridade física ou psíquica da vítima, sendo, obviamente, possível a tentativa. Bom, vamos analisar agora as lesões corporais com relação à gravidade. Muito bem. O conceito de lesão leve, ele é dado por exclusão. Ou seja, nós temos que saber, temos que conhecer o que é uma lesão grave e o que é uma lesão gravíssima. Se a lesão não for nem grave nem gravíssima, a lesão será leve. Muito bem. A lesão será grave se resultar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida,
debilidade permanente de membro, sentido ou função e a aceleração de parto. Habituais são aquelas ocupações do dia a dia, cotidianas, ir à escola, ir na academia, né? Atividades habituais. Isso tem que ser comprovado por uma perícia complementar. Acontece o dano, o perito dá um laudo e esse laudo tem que ser complementado depois de 30 dias. Realmente ele ficou em casa, não pôde ter essas atividades. Não há necessidade, não se confunde cura com ocupações habituais, hein? Não é cura, é apenas não poder fazer as suas ocupações habituais legais. Tem que ser lícitas essa ocupação. O bandido não pode falar que tomou um tiro tal e que não pode roubar por 30 dias, né? Entendeu? E também temos as imorais, né? Então, depois perigo de vida, né? Entende-se, é um perigo concreto à vida, né? Um perigo comprovado pela perícia médica, né? Então, o médico vai atestar, vai dar um laudo sobre isso. Debilidade permanente de membro, sentido ou função não é a perda total, né? É uma debilidade permanente, uma diminuição da capacidade funcional em decorrência da lesão, né? Então, por exemplo, a perda de dentes causadas por um soco, né? Ele vai debilitar a capacidade mastigatória dos alimentos. Então, é uma debilidade. A perda de um olho é também uma debilidade da visão, né? É uma debilidade. Então, isso é o que é a lesão grave, né? A lesão grave, debilidade, né? Permanente. Aceleração do parto, né? Ou seja, significa sua antecipação em razão das lesões corporais, né, causadas. O agente deve ter a ciência da gravidez da vítima, né, para alcançar ao menos, né, uma conduta culposa, ok? Vamos para as lesões gravíssimas, né? As lesões gravíssimas, se resultarem, primeiro, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Incapacidade permanente para o trabalho, ela é aquela impossibilidade de trabalhar totalmente. Não é apenas ao que a pessoa fazia, mas a pessoa já não pode mais trabalhar, qualquer trabalho. Isto que caracterizará uma lesão gravíssima. Enfermidade incurável, quer dizer, é uma moléstia, uma doença, né, que não tem cura ainda pelos conhecimentos médicos atuais, ok? E o perito deve atestar tal condição. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aí, no caso, nós temos as mutilações, a perda dos dois olhos, né? Então, você vai ter uma debilidade total, né? Perda dos sentidos, por exemplo, né? A visão, a pessoa já não tem mais a visão, ou perda de uma função, né? Por exemplo, o corte de órgãos genitais, né? Também a função reprodutória também vai se perder, né? Então, tudo isso torna-se gravíssima lesão corporal, né? O prejuízo estético, também visível. Então, aqueles exemplos em que a pessoa joga ácido no rosto da vítima, né? Aí você tem uma deformidade permanente, né? Ou no rosto, ou numa parte do corpo da vítima, né? Então, isso tudo vai ser constatado também por um laudo falando exatamente isso. E, por fim, o resultado aborto, né? Então, no caso, o resultado aí, ele é préterintencional, né? Senão, responderia ao agente pelo crime de aborto, né? E também a morte, que também deve ser préterintencional, porque senão a pessoa vai responder pelo crime de homicídio, né? E
o agente ele deseja, né? Ele deseja o quê? Ferir, né? Culposamente, mas aí alcança o resultado morte. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro vídeo de lesão corporal.